Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou estudar o tópico Direito à Vida com vocês, beleza? Do Direito Constitucional. Eu vou estudar como se eu estivesse estudando para mim mesmo, vou ler o material, vou resolver questões. No final, vou resolver questões pelo que concursos. E ainda vou dar um bizu de um complemento que vocês podem fazer em Direito Constitucional para ir afiado para a prova, beleza? Então, sem enrolação, vamos começar aqui. Vou baixar o edital verticalizado aqui para a gente ver o tópico que a gente vai estudar. Edital verticalizado, vamos ver aqui, a gente vai estudar esse tópico aqui, ó. Direito Constitucional, Direito à Vida, beleza? Então vamos lá. Vou procurar aqui Direito Constitucional, tópico Direito à Vida. Baixar o PDF. Eu só vou colocar aqui no Google, no Edge, que é mais fácil para fazer anotações aqui pelo Edge. Esperar carregar aí. Bora lá. Direito Constitucional, Direitos e Garantias Fundamentais, Direito à Vida. Vamos começar nossa conversa sobre os direitos e garantias fundamentais. O nível de cobrança muito alto em carreiras policiais e não podemos vacilar. Primeiro apontamento. O direito à vida é o mais importante. Vamos lá, esse vídeo aqui é tipo uma tiraçãozinha de onda, eu não vou abrir aqui. O direito à vida não é o mais essencial, mas você também não faz nada se não tiver, né? Ele é protegido de forma não absoluta, como veremos mais adiante em situações que envolvam a legítima defesa, por exemplo. Aqui está o primeiro ponto que eu quero destacar, pessoal. Ele é protegido de forma não absoluta. Forma não absoluta. Nenhum direito é garantido de forma absoluta, pessoal. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Todos os direitos vai ter ponderação em relação a outros direitos, certo? Como veremos mais adiante em situações que envolvam a legítima defesa, por exemplo. Características do direito à vida. Não é um direito absoluto, como qualquer direito. Ele tem duas acepções. A negativa, que é o direito de continuar vivo, de ter integridade física e psíquica. O concurseiro não tem muita integridade psíquica, verdade. Mas no papel nós teremos esse direito. E o positivo, que são condições mínimas para usufruir desses direitos. Ou seja, a acepção negativa, ele tem a ver com você garantir a vida, né, de não morrer. E o positivo é de dar uma vida digna, beleza? Vamos lá. Quando que começa a vida? A nossa Constituição Federal não diz, mas o Pacto de São José da Costa Rica protege a vida desde a concepção. Exceções do direito à vida. Beleza, a vida é importante e condição mínima para poder usar de outros direitos fundamentais. Mas há exceções a esse direito tão fundamental. Há a possibilidade de eu acordar um pouco de mal com a vida e resolver que a vida de fulano não faz mais sentido e por isso vou poupá-lo dos boletos. Veja como sou bondoso. Não é caso da mãe Joana e vamos nos ater aos reais casos em que o direito à vida pode ser relativizado. Vamos lá. Pena de morte em caso de guerra declarada. Então, a Constituição Federal diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Ou seja, aqui já temos um caso em que o direito à vida não é absoluto, porque tem pena de morte em caso de guerra declarada, beleza? Aborto terapêutico e sentimental, né? Não se pune um aborto praticado por médico. Aborto necessário é o se não há outro meio de salvar a vida da gestante, e o aborto resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Também, outro caso aqui é a interrupção da gravidez se o feto tiver anencefalia. Pesquisas com células-tronco embrionárias não violam o direito à vida. Artigo 5º, Lei 11.105 de 2005, Lei de Biossegurança. É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de célula-tronco embrionária
obtida de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: sejam embriões inviáveis ou sejam embriões congelados há 3 anos ou mais. Vamos lá. Isso aqui não é tão importante. O importante é só você saber que pesquisa com célula-tronco embrionária não viola o direito à vida, beleza? Vamos lá. A interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, provocada pela própria gestante ou com o seu consentimento, não é crime. A interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação, provocada pela própria gestante ou com seu consentimento, não é crime. Decisão extremamente polêmica, mas que pode vir em nossa prova. Mas fique atento, esse julgado não tem caráter vinculante e obrigatório. Ele ainda vai ser decidido sobre a criminalização ou não desse instituto jurídico. Para nós, basta saber que já teve esse entendimento. Esse caso aqui, pessoal, não é relevante para a prova, não vai cair essa polêmica aqui, nem se preocupem, tá certo? Porque é uma questão ainda que não foi decidida, então vamos seguir aqui. Também a situação de excludente de ilicitude do Código Penal, legítima defesa e estado de necessidade. Isso aqui vocês vão ver mais adiante também sobre a legítima defesa e estado de necessidade lá no direito penal, beleza? E agora vamos falar sobre temas mais polêmicos que também envolvem o direito à vida. Nos dias atuais, já se fala em direito de morrer com dignidade. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Polêmicas do dia. Transfusão de sangue para pessoas que não permitem. Posso forçar, caso eu seja médico, o paciente que rejeita a transfusão de sangue entende-se que, se for maior e capaz, deve-se respeitar sua vontade. E segundo a polêmica, o suicídio assistido não é permitido no Brasil. Hora do conceito. Eutanásia, adiantar a morte, é crime no Brasil, não pode. Ortotanásia, morte no momento certo. E distanásia, prolongar a vida com o sofrimento. Então, bisus aqui. Vai cair na sua prova. O direito à vida compreende tanto o direito de permanecer vivo, que é a negativa, né, a acepção negativa, quanto o direito de ter uma vida digna, a positiva. Entre as questões que mais foram cobradas sobre o direito à vida, a assertiva, que pergunta sobre a existência da vida digna, mas o direito de permanecer vivo é a que mais cai, ou seja, essa diferença da acepção negativa da positiva. A Constituição protege a vida de uma forma geral, inclusive a uterina. PF, PRF, PCP. O Civil de Pernambuco já cobraram essa assertiva. Na Civil de Pernambuco, cobraram junto com o direito penal. Logo, fique esperto na hora de resolver as questões. E já adianto aqui para vocês que vão fazer prova da PM, principalmente agora, né, PM da Paraíba. Você tem que saber dessas coisas aqui, da jurisprudência, dos julgados, claro, mas o mais importante vai ser você saber a letra da lei, beleza? Direitos individuais e implícitos estão subtendidos nas regras de garantias fundamentais, sendo exemplos de desdobramentos do direito à vida. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta, como eu falei no início. Consoante o princípio do acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, todos os seres humanos têm direito à vida, em caso de adoecimento, a receber tratamento condigno, de acordo com o estado atual da medicina, independente da situação econômica. Eu sei, a teoria é linda, mas a CESP já cobrou essa utopia. E o importante para a prova é você saber essa teoria, e não os casos da vida real, beleza? Segundo posição majoritária do Supremo Tribunal Federal, a realização de pesquisas em células-tronco embrionárias não ofende o direito à vida, assim como o princípio da dignidade da pessoa humana. Show de bola. Vamos para as questões agora. Eu vou resolver aqui essas questões do PDF. No final, vou para o que concursos, coloco esse tópico, resolvo mais questões do IBFC, né, que é a banca da PM da Paraíba. Foi a banca passada, né? Então, como a gente não sabe a banca nova ainda, vou fazer pela IBFC. E no final, eu vou abrir a Constituição e mostrar como eu estudava a letra de lei, para que vocês possam ter ainda mais esse diferencial para a prova, beleza? Então, vamos lá. Questão 1.
Analisa as afirmativas abaixo, as assertivas abaixo, assinalando verdadeiro ou falso, a partir de que estabelece a Constituição Federal do Brasil. Vamos lá. Primeiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito, letra de lei. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Letra de lei também. A liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação depende de licença prévia dos órgãos competentes, podendo ser regulada através de censura. Jamais, né, pessoal? Na teoria, não, né? Apesar que hoje. Mas vamos lá. Falso. Gabarito aqui. Letra D. Seguir. 2. O direito à vida é um dos direitos fundamentais, basilares de todo o nosso sistema jurídico, que deve nortear as ações do Estado e dos indivíduos. Neste sentido, além da dimensão negativa, o direito à vida pode ser analisado e aplicado em uma dimensão positiva, considerando tais informações, analisa a alternativa onde conste incorretamente, fiquem muito ligados nisso aqui, sempre circule para você, na hora da leitura, não esquecer. Um exemplo de aplicação de dimensão positiva do direito à vida. Então, vamos lembrar aqui. Dimensão negativa, não morrer. Dimensão positiva, vida digna, ter uma vida digna. Vida digna. Beleza? Então, vamos lá. Ele quer o quê? Ação alternativa onde conste incorretamente um exemplo de aplicação de dimensão positiva do direito à vida. Beleza. Letra A. Impedir que os poderes públicos pratiquem atos que atentem contra a existência de qualquer ser humano. Vamos para frente. Obriga o legislador a adotar medidas eficientes para proteger a vida em face de outros sujeitos privados. Esse aqui está mais claro que é positivo assim. Medidas para proteger a vida em face de outros sujeitos privados. O Estado, por assumir a obrigação imperiosa da proteção dos indivíduos que se encontram sob sua direta tutela e custódia, atribuindo-se a responsabilidade civil ao Estado pela morte de detidos em presídios. Ou seja, se ele está falando da morte de detidos em presídios, ele está se tratando da dimensão negativa e não da positiva, porque a positiva fala em ter uma vida digna. E como ele falou aqui, como ele está se tratando aqui da morte de detidos em presídios, aqui já é nosso gabarito, porque ele quer a incorreta sobre a dimensão positiva. Isso aqui não é a positiva, é sobre a negativa. Beleza? Vou seguir. 3. Leia as afirmativas a seguir. A alteridade é um valor ético prejudicial ao serviço público e contrário aos princípios definidos na Constituição de 1988. Falar a verdade, nem sei o que é alteridade. Vamos para frente. A 1 eu não sei, né? Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Segurança pessoal não, né, pessoal? Isso aqui não tem. Não fala nada na Constituição, nem em nenhum lugar. Você não tem direito à segurança pessoal. Você tem direito à segurança em geral. Entendeu? 3. Poluição visual não é um dos prejuízos causados pelo lixo. Claro que é, né, pessoal? Lixo causa poluição visual. Então, o que eu sei aqui, o que eu tenho certeza é que a 2 é falsa e a 3 também é falsa. Agora vamos para as alternativas. Essa 1 eu não sei. Alternativa A. Nenhuma afirmativa está correta. B. Está correta as afirmativas 1 apenas. Está correta as afirmativas 1. Aqui está errado. A digitação aqui está errada, né, pessoal? Eu sei que não é essa, a 3, porque eu sei que a 2 e a 3 estão corretas. A alteridade é um valor ético prejudicial ao serviço público e contrário aos princípios definidos na Constituição de 1988. Então, pessoal, como eu estou fazendo um estudo aqui com vocês, eu ficaria na dúvida entre a A
Ou essas três, né? Mas como tá errado aqui, eu vou pular essa questão, beleza? Depois eu olho o gabarito aí. 4. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, segundo o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e à incolumidade dos estrangeiros. B. Inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Letra de lei aqui, gabarito letra B. Vamos ver as outras. Inviolabilidade à liberdade, à igualdade e aos estrangeiros com visto permanente, não tem falando isso. Inviolabilidade do direito à expressão e à liberdade dos seus pensamentos. No artigo 5º, não tem falando isso. Inviolabilidade da igualdade do livre-arbítrio e escolha, seja brasileiro ou estrangeiro no país. Também está estranho. Gabarito aí, letra B, beleza? 5. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Pronto, já está. A resposta da 4 está aqui no enunciado da 5, né? Então vamos lá. Nos termos seguintes: 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Perfeito, letra de lei. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Não, no artigo 5º não fala disso aqui. Se não me engano, isso aqui é na parte de direitos internacionais lá, na parte de fundamentos. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito, letra de lei. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Letra de lei também. Então, gabarito aí, 1, 3 e 4, letra C. 6. Segundo o disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, até aqui está ok, nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, de trabalho forçado, de banimento e de privação ou restrição de liberdade. É errado, né, pessoal? Tem sim pena de privação ou restrição de liberdade. De morte, salvo em caso de guerra declarada, de trabalho forçado, de banimento, de privação ou restrição de liberdade e de perda de bens. É errado. Tem sim pena de restrição, privação e perda de bens. De morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento, de perda de bens. Tem sim perda de bens. E tem também de suspensão de direitos. Então não é essa. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, ok. Trabalho forçado, banimento e cruel. Perfeito. Letra de lei também, alternativa letra C. 7. A Constituição da República Federativa do Brasil determina que neste país ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito. 2. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se desintegre do direito. Como assim? Claro que não, né, pessoal? Moralidade se desintegrar do direito, não. Está totalmente integrada. Como elemento dissociável de sua aplicação. Não, absurdo isso aqui. Então a gente sabe que a 1 está certa e a 2 está errada. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 falsa. Gabarito aí, letra B. 8. A pena de morte pode ser considerada comum em alguns países do globo, como forma de manter a ordem social. O Brasil, que tem como um dos nortes da Constituição Federal o bem-estar social e a tutela do direito à vida, é correto afirmar que o Brasil proíbe totalmente a pena de morte no território pátrio. Totalmente não, né? Sabemos que não é um direito absoluto que tem pena de morte em caso de guerra declarada. O Brasil não dispõe legislação acerca da pena de morte. É errado também. O Brasil permite excepcionalmente a pena de morte e a remoção de órgãos, parecendo ser essa daqui. O Brasil proibiu totalmente a pena de morte. Não, né? Então, aí, letra C. 9. Em relação aos direitos e garantias individuais e coletivos definidos no artigo 5º, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, analisa as seguintes assertivas e assinale verdadeiro ou falso. Não haverá penas de privação de liberdade. Falso, né? Tem pena sim de privação de liberdade. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento. Perfeito. Nascimento e óbito aos reconhecidamente pobres são gratuitos. Então, verdadeiro.
Não haverá pena de trabalhos forçados. Verdade. Não haverá pena de trabalho forçado, banimento, cruel, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. São gratuitos para os reconhecimentos e provas na forma da lei a certidão de óbito. Perfeito. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Verdadeiro. Então, gabarito aí. Ativar. 10. O ordenamento jurídico brasileiro, através das disposições da Constituição Federal, não permite a adoção das seguintes penas, exceto de banimento, tá certo, não permite mesmo, cruel também não permite, trabalho forçado não permite também. Então, alternativa aí, letra D, suspensão ou interdição de direitos. Como, por exemplo, direito de locomoção, né? Quando a pessoa é presa, ela perde o direito de se locomover livremente. 11. Sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, assinala a alternativa incorreta. Incorreta. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Perfeito. Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Correto aqui. Então, não é porque a gente quer incorreto. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Perfeita também. É garantido o direito de propriedade e a propriedade atenderá à sua função social. Certo? Em nenhuma hipótese será admitida pena de morte. Gabarito aqui, letra D, porque a gente sabe que em caso de guerra declarada tem, né? 12. A Constituição Federal assegura e protege expressamente o direito à vida. Nesse sentido, o texto constitucional estabelece em relação à pena de morte que é vedada como regra, mas pode ser aplicada em casos excepcionais quando o crime for praticado com extrema violência. Não tem nada a ver com isso aqui, né, pessoal? É em caso de guerra declarada. É totalmente vedada, tendo em vista direito? Não, não é absoluto, nem o direito é absoluto. Não pode ser aplicada salvo em caso de guerra declarada. Não pode ser aplicada salvo em caso de guerra declarada. Perfeito. Falei tá aí, letra C. É admitida excepcionalmente nos casos de crimes hediondos. Não é admitida atualmente. Mas não permitido, eu posso implementar. Falei tá aí, letra C. 13. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros dentro do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Qual das alternativas a seguir faz parte do artigo 5º da Constituição Federal? Fundo de garantia de tempo de serviço, não. Não é do artigo 5º, isso aqui é de direitos sociais. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Gabarito aí já é a letra B. Dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos, está no artigo do 1 ao 4º ali da Constituição. Autodeterminação também, no artigo 1 ao 4º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária também. O único que está no artigo 5º mesmo é a letra B aí. 14. Sobre os direitos e garantias fundamentais, está correto afirmar que o acesso à informação é assegurado a todos sem garantia do sigilo da fonte. É correto, né? Isso. Manifestação do pensamento é livre, permitindo-se o anonimato, não, vedado o anonimato. A violação da vida privada enseja recebimento de indenização por dano moral. Perfeito. Aí está aí, letra C. A associação para fins ilícitos pode ter caráter paramilitar. Não, né? Pequena propriedade rural não será objeto de penhora em hipótese alguma. Esse em hipótese alguma que deixou essa questão aqui errada. Porque só não pode ser objeto de penhora se for trabalhada pelo proprietário, né? Quando for trabalhado pelo proprietário. De acordo com o artigo 5º da Constituição, são direitos do cidadão, exceto direito à vida, direito à igualdade, direito à liberdade, só o direito à alimentação aqui, que não está no artigo 5º da Constituição, como direito do cidadão. Então, letra B aí. Vamos olhar o gabarito daquela que ficou. Tá errado. 3. 3 aqui, gabarito letra C. No caso, essa 1 aqui está correta, então. A alteridade é um valor ético prejudicial ao serviço público e contrário aos princípios definidos nesta Constituição. Realmente eu não lembrava o que era alteridade, vou pesquisar aqui. Alteridades. Natureza ou condição
do que é outro, do que é distinto. Estado ou qualidade que se constitui através de relações de contraste, distinção, diferença, pela metodologia de autoridade, centralidade, revelação ontológica na filosofia, diferença. A autoridade é um valor ético prejudicial ao serviço público e contrário aos princípios definidos na Constituição. Beleza. Nem sabendo a definição, eu ia saber essa questão aqui. Então vamos lá, vamos fazer exercícios pelo que concursos agora. Que concursos? Como eu fazia para estudar a letra D da Constituição. Então fica até o final aí. Já deixa o like, curte aí, comenta e segue o canal. Vamos lá. Constitucional. Assunto. Direito à vida. Direito à vida. E vou colocar a banca IBFC, que foi a banca passada aí do PMPB. Filtrar. Bora lá. A Constituição Federal dispõe que todos são iguais perante a lei. Vou fazer aqui umas 10 questões, tá, pessoal? A Constituição Federal de 1988 dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Com relação aos direitos fundamentais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores, assinala a alternativa correta. As pesquisas com célula-tronco embrionária violam, via de regra, o direito à vida. Não, né? A gente sabe que não viola o direito à vida, a gente viu no nosso estudo. É possível a interrupção da gravidez quando houver diagnóstico de anencefalia do feto. Perfeito. Mas também esse nosso estudo. Já é aqui nosso gabarito. Isso aqui não viola o direito à vida. Já é aqui nosso gabarito. Vamos ler as outras. Diante do princípio da igualdade, não é possível política de cotas étnico-raciais para a seleção de estudantes em universidade pública. É possível sim, né, pessoal? A gente sabe que é possível sim, só que você vai estudar no direito à igualdade, né? Vocês vão ver isso melhor lá no direito à igualdade. As ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar prescrevem no prazo de 5 anos. A liberdade de expressão é um direito absoluto e nenhum direito é absoluto, né, pessoal? Eu falei para vocês no início lá do nosso estudo. Vou passar aqui. A Constituição Federal, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, estabelece e expressa a vedação de sanções. A Constituição Federal, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, estabelece e expressa a vedação de sanções de privação de liberdade para adolescentes em conflito com a lei. Não, a gente sabe que tem sim privação de liberdade para adolescentes, né? De banimento ou cruéis, aqui já é nosso gabarito. Caracterizados pela pena de morte em qualquer circunstância, não, porque a gente sabe que a guerra declarada tem, né? Que posiciona o trabalho como forma de remissão de pena, permite também. Então é banimento ou cruel. Acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, analisar os afirmativos abaixo de verdadeiro ou falso. O direito à vida, previsto de forma genérica no artigo 5º, abrange tanto o direito de não ser morto, que é o direito negativo, né, esse pessoal, acepção negativa, como também o direito de ter uma vida digna. Perfeito, acepção positiva. Então, o 1 aí está verdadeiro. Em decorrência do direito à vida, é proibida em qualquer hipótese a pena de morte. Tá vendo como é repetitivo as perguntas, pessoal? Repetitivo. De tanto você fazer questão e estudando, você vai ver que repete muito. Em decorrência do direito à vida, é proibida em qualquer hipótese a pena de morte. Falso. Então não pode ser a A nem a D. O gabarito aí já é a letra B. Não é possível interrupção terapêutica da gestação de feto anencéfalo em observância do direito à vida. É falso, a gente viu que pode, né? Só tem essas questões aqui do IBFC. Vou fazer questões de outra banca aqui, então. Vou fazer mais umas 7 questões aí de outra banca. João, após ser condenado em diversos processos criminais com sentenças transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, veio a falecer. João fora condenado a 1. Penas privativas de liberdade, 2. Prestação de serviço à comunidade, bem como 3. Ressarcir os danos que causaram aos lesados. Em razão desse quadro, seus herdeiros ficarão
ficaram preocupados com a possibilidade de terem de cumprir as penas aplicadas a João, e ainda não cumpridas. Sabemos que não tem isso no Brasil, né? Ao procurarem a orientação de um advogado, foi corretamente informado aos herdeiros, considerando as 3 medidas impostas a João, que somente pode vir a cumprir as medidas 2 e 3. 1. Privativa de liberdade. Não passa para o herdeiro. Prestação de serviço à comunidade. Também não passa. E 3. Ressarcir os danos que causaram aos lesados. Se for dano financeiro, ele vai ressarcir até o dano do patrimônio repassado ao herdeiro. Entenderam? Então vamos lá. Somente pode vir a cumprir 2 e 3. Não, a 2 não pode. Somente pode vir a cumprir a 3. Pode ser. Somente pode vir a cumprir a 1. Também não. Não deve arcar com nenhuma delas. A 3, em algum caso, ele vai ter que ressarcir os danos, sim. O dano financeiro, né? Não deve arcar com nenhuma delas. Deve arcar com todas elas, não. Marcaria aí letra B. Show de bola. Questão nova, pessoal. Nunca tinha feito essa questão. A Associação dos Moradores do Bairro Delta vinha realizando muitas e fundadas... Sim, quero mostrar para vocês aqui agora. Vocês perceberam que a IBFC, ela pega muito somente letra de lei. E aqui já, e as outras bancas aqui já é uma questão mais interpretativa. Então, se for confirmado que for novamente a IBFC, vocês vão focar em quê? Letra de lei, beleza? A Associação dos Moradores de Bairro Delta vinham realizando muitas e fundadas críticas à gestão do prefeito municipal, que comprometia sua popularidade, Preocupado com a próxima eleição municipal, quando concorreria à reeleição, o prefeito municipal solicitou que sua assessoria analisasse a possibilidade de associação de moradores vir a ser dissolvida compulsoriamente. Essa aqui não é bem de direito à vida, acho que é porque tem alguma alternativa aqui que fala, mas vocês vão estudar isso aqui mais na frente também. O prefeito municipal solicitou que a sua assessoria analisasse a possibilidade de associação de moradores vir a ser dissolvida compulsoriamente. Para isso aqui acontecer, tem que ser por ordem judicial e tem que ser transitado em julgado para dissolver assim compulsoriamente. Vamos ver as alternativas. É bom que vocês já vejam algum assunto, vocês vão ver depois. Nenhuma associação, uma vez constituída em harmonia com a ordem jurídica, pode vir a ser dissolvida. Pode sim, se tiver decisão judicial transitada em julgado. A associação de moradores somente pode ser compulsoriamente dissolvida por decisão judicial, perfeito, em estando presentes os requisitos exigidos. Em estando presentes os requisitos exigidos. Vamos deixar essa alternativa aqui e vamos para frente. Como a associação de moradores necessitou de autorização do município para ser constituída, bastaria a revogação dessa autorização para ser dissolvida. Não. Decisão judicial transitada em julgado. Como a associação de moradores necessitou de autorização em lei municipal específica para ser constituída, somente outra lei municipal. Não. A dissolução compulsória da associação de moradores é da alçada do município, mas pressupõe a comprovação de que tenha sido utilizada para a prática de atos ilícitos. Não tem nada a ver. Realmente é aqui, letra B, só que está incompleta aqui, né? Tem que ser por decisão judicial, sendo que tem que ser também por transitado em julgado, beleza? Quando falar em decisão indissolvida compulsoriamente. Aqui está fugindo muito do direito à vida, né? Está fugindo muito aqui. Vamos ver essa daqui. Com base na Constituição Federal, analisa as assertivas abaixo, analisando VUF. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Perfeito. Letra de lei aí. Verdadeiro. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Perfeito. Quando necessário o exercício profissional. Verdadeiro também. Então já mata aí a questão, letra C. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Perfeito. Nos exatos termos da Constituição Federal, análise alternativa correta. A propriedade não precisa atender à sua função social. Precisa sim. A lei penal não retroagirá, ainda que for para beneficiar o réu. Se for para beneficiar o réu, ela retroage. Mas não pode ser. Constituir crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados à ordem constitucional do Estado Democrático. Perfeito. Os crimes que são inafiançáveis e os imprescritíveis são a ação de grupos armados à ordem constitucional e também racismo, né? Então, gabarito aqui. É bom que vocês já estão estudando direito penal aqui. Não haverá pena de morte, mesmo em caso de guerra declarada. Errada, né?
em caso de guerra declarada, tem. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, mas não a pessoa presa além do tempo fixado em sentença. Se a pessoa ficar presa além do tempo fixado em sentença, tem sim indenização. Bom, como está fugindo um pouco aqui essa seleção da parte mais objetiva mesmo do direito à vida, vou parar as questões por aqui e vou agora falar do bizu que eu disse lá de como eu estudava a letra da lei, beleza? Vocês têm que se vocês perceberem aqui, 70% das questões, 80% foi só letra de lei. Eu respondi e falava letra de lei, letra de lei. Então, pessoal, além do material, vocês têm que se familiarizar com a Constituição. Eu estudava assim, só pelo computador mesmo, só lendo, mas quem quiser imprime, pega o marca-texto, vai colocando as coisas, grifando as coisas mais importantes, colocando observações, mas vocês têm que se familiarizar com isso aqui. Vocês têm que ler isso aqui. Lê do 1 ao 4 aqui, pega um estudo, fica lendo do 1 ao 4, fica lendo daqui do primeiro até o 4, para vocês fixarem bem isso aqui. Aí, como eu separava o meu estudo? Quando eu estava bem disposto, eu estudava o artigo 5º todo. Pegava aqui, principalmente quando era tipo revisão, assim, né? Que eu já tinha lido o material, já tinha visto a jurisprudência, já tinha visto algumas questões assim, que não era letra de lei, beleza. Depois que eu pegava isso, eu focava muito em ler aqui a Constituição, principalmente para o concurso de Polícia Militar e principalmente se a banca for IBFC. Se for outra banca, eu vou voltar aqui para fazer o vídeo também e ver como é o estilo de questões delas. Mas vocês têm que ter um estudo de vocês dedicado a ler aqui a letra de lei. Como é que vocês podem fazer? Vocês podem dividir esse estudo em dois. Vocês leem aqui até esse inciso aqui, ó. Até esse inciso aqui. Até o 34 aqui. Do 1 até o 34, vocês podem separar em um estudo. E depois do 34 em diante, até o 70 e pouco aqui. Beleza? Ou então, se tiver disposto, ler. Porque assim, não se preocupem em vou decorar todos. Não, mas se você der 1, 2, 3 leituras desse artigo 5º, você vai já ficar na cabeça e quando você lê lá na alternativa, você vai conseguir diferenciar. Porque muitas questões eles trocam aqui. Ó, quantas vezes vocês viram nas questões disso aqui, ó? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quando sair isso aqui, se você tiver lido, você já vai identificar. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, é importantíssimo vocês terem contato diretamente com a Constituição para ir para a prova, beleza? Como é que eu fazia? Isso aqui era um estudo meu, como eu falei, do 1 ao 4. Eu decorava isso aqui, ó, o que era fundamentos, o que era os objetivos, o que era da parte das relações internacionais aqui, que sempre cai questão assim. Aí esse estudo do artigo 5º eu separava em dois, né? Até o artigo 30 e pouco e o em diante, e lia. Aí aqui, direitos sociais também, era outro estudo meu, eu lia daqui, ó, direitos sociais, o capítulo 2 todo, até aqui. Depois, aí aqui eu lia nacionalidade, que é pequeno, nacionalidade, junto com direitos políticos e junto com partidos políticos. Pronto. Eram 3 estudos que eu fazia, 4 na verdade, né? Um do 1 ao 4. Segundo estudo, metade do artigo 5º, depois a outra metade. Terceiro estudo, direitos sociais. E quarto estudo, nacionalidade, junto com direitos políticos, junto com partidos políticos. Você tem que agregar a letra de lei ao seu material de estudo, qualquer que seja. Qualquer que seja, beleza? Porque as questões, dependendo da banca aí, 80% é só letra de lei. Então, beleza, pessoal. O que eu queria passar, ficou um pouco longo esse vídeo, mas eu queria fazer um estudo completo mesmo, como se tivesse sido eu que estivesse filmando aqui sozinho, só para mim mesmo. Quem ficou até o final aí, muito obrigado. Deixa o like, comenta aí ideias de vídeo, qual o tópico que você quer que eu faça também para estudar aqui com vocês e tamo junto.